tinha uma essência: eu não sou da Babilônia, eu estou na Babilônia, eu durmo na Babilônia, eu moro na Babilônia, meus líderes são da Babilônia, mas eu vim de Jerusalém. E Daniel sempre orava ali no seu quarto quando dava, e sempre ele abria a janela, e quando ele orava em direção a Jerusalém. Ele sempre ficava com os olhos deles fitos para Jerusalém. Eu quero dizer uma coisa para você: ainda que esteja em clima de Babilônia, em clima de perdição, em clima de derrota, em clima de destruição, em clima de pandemia, em clima de terror, não perca a direção do seu olhar. Daniel orava, meus irmãos, e quando Daniel orava, que ele estava no seu quarto, ele abria a tua janela e ele ficava olhando em direção a Jerusalém. Você sabe o que é isso? Ainda que eu esteja longe da minha terra, eu não posso perder a direção. O salmista dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele não perdia direção. Ele dizia: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É guerra para um lado, é 1000 caindo de um lado dele, é 10.000 do outro lado, muita morte. Davi foi um dos homens que mais guerreou na Bíblia. Davi matou tanto, que quando ele quis construir o templo, Deus falou bem assim: você não pode construir o templo não, porque tem muito sangue nas suas mãos. Como que um homem que matou tanto foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha os olhos dele fitados nos céus. Você sabe qual é o problema? Vou começar pelo casamento. É quando você pega o seu olhar no seu casamento e você tira o seu olhar das qualidades da sua esposa, e você vira o seu rosto e começa a designar o seu olhar para os defeitos dela. Você quer ver, preste bastante atenção aqui, ó. Você quer ver quando as coisas começam a ficar ruim na empresa? É quando você pega o olhar na empresa que você está trabalhando, quando você começa a trabalhar na empresa, ainda que o salário seja um salário mínimo, você começa agradecendo: graças a Deus que essa porta abriu, graças a Deus que agora eu vou ter o alimento para dentro de casa, graças a Deus que agora as coisas vão dar certo. Você tem um olhar de gratidão. O local pode ser distante, você pode pegar 3 ônibus para ir para lá, pode acordar às 5 horas da manhã, mas como começou, você tem aquele olhar de gratidão. Então tudo tá bom. Passa 3 meses de experiência, ou talvez 1 ano, você começa a olhar para o patrão com um olhar diferente do olhar quando você entrou na empresa. Sabe por causa de quê? Porque o seu rosto mudou a direção. Quando você entra na igreja, você fala: nossa, que maravilha, graças a Deus. Eu sei que aqui tem pessoas defeituosas, mas eu sei que é daqui que tem a palavra de Deus, é aqui que tem a palavra de fé, é aqui que tem a palavra de esperança. E você chega na igreja animado, cumprimenta as pessoas, dobra o seu joelho. Você sabe que tem um monte de gente problemática aqui, mas mesmo assim você está ali na fé. Mas ao passar do tempo, você começa a desenvolver um pouco, começa a entrar em alguns ministérios, e daqui a pouco você vai lá e começa a tirar o olhar que você tinha do altar quando você começou a caminhar, e você começa a direcionar o seu olhar para as pessoas. Quando você chega na igreja, você olha para as palavras que está saindo da boca do pastor, e você sabe que aquelas palavras não são a palavra do pastor, é a palavra de Deus que está saindo da boca do pastor. Mas com o tempo na caminhada, você tira o olhar das palavras que estão saindo da boca dele, e você começa a olhar para a vida talvez dele, e se tiver alguma coisa errada, você começa a desanimar. Por quê? Porque você tirou o olho da palavra e você colocou o olho no homem. E quando você começa a desviar o teu rosto, você vai começar a cair. A mulher de Ló, ela não parou para olhar para trás. Ela começou a caminhar, mas o coração dela, saindo de Sodoma e Gomorra, quando a cidade estava sendo destruída, ela andando, caminhando para frente, mas ela virou o seu rosto para trás, para olhar. Tem muita gente que está caminhando para frente e olhando para trás.
Nós precisamos tomar muito cuidado com qual olhar que nós estamos olhando. E Daniel era um camarada que, mesmo que ele estava na Babilônia, no domínio de Dário, ou no domínio de Nabucodonosor, de quem for, ele tinha um olhar dele para Jerusalém, a terra santa, a terra consagrada, o lugar escolhido por Deus. Eu venho hoje nesse domingo dizer para você: não tire os seus olhos da promessa, não tire os seus olhos da palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, irmãos, eu vou fazer 12 para 13 anos, 12 anos na presença de Deus. Meu ministério começou assim rápido. Eu tenho 9 anos e meio que dirijo igreja, tenho 7 anos e meio como pastor presidente. Mas eu tenho 10 anos que eu oro por cura. 10 anos. Nós recebemos um testemunho maravilhoso, botamos hoje na rádio, a gente orando na rádio, uma mulher que tinha a mão que não conseguia levantar a mão dela paralisada voltou a funcionar. Pessoas vomitando, sendo curadas, do outro lado, vários áudios chegando para a gente. Já oramos, Deus já curou pessoas cancerosas, pessoas com um monte de tipo de doença, já foi curada. Tem 10 anos que eu oro, 10 anos que eu oro por cura. Aí agora vai chegar uma doença chamada coronavírus, e eu vou ficar o quê? Desesperado? Eu não posso tirar os meus olhos daquilo que Deus falou comigo. Eu não posso tirar os meus olhos e deixar de acreditar que Deus, o mesmo Deus que cura a AIDS, que cura o câncer, que cura diabetes, que cura a leucemia, que cura o glaucoma, o mesmo Deus que cura tantos tipos de doença, lepra, Ele não vai ter o poder de trazer a cura. Aí se vier alguém aqui agora e falar assim: pastor, ora por mim, eu falo: pera aí, irmão. Vamos supor que aqui está a cabeça da pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Espera lá, irmão. Os meus olhos precisam estar atentos ao Senhor. Eu não estou falando de você, agora estou falando de mim. Os meus olhos precisam olhar para o Senhor. Meu casamento está em crise, meus olhos precisam estar olhando para o Senhor. Minha vida financeira está em crise, os meus olhos precisam estar olhando para o Senhor. O ministério, a igreja que eu sou está em crise, os meus olhos precisam estar olhando para o Senhor. As pessoas estão em pânico, mas os meus olhos precisam estar posicionados no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Daniel está na Babilônia, com as pessoas que estão do lado dele adorando outros deuses, mas os olhos deles estavam no Senhor, voltados para Jerusalém. Não perca a direção. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu não fosse pelo olhar para o Espírito, eu teria deixado a igreja fechada um mês. A gente precisa ouvir o Espírito. Você precisa parar. Desliga um pouco a televisão, desliga o celular, ou coloca um fundo musical, se tranca no quarto e para você ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Porque Deus não tem como falar com você se você não parar para ouvir Ele. Aí Deus vai falar com você, sabe como? Com um monte de coisa paralisando na sua vida e dando errado, para ver se você para. Daniel foi levado cativo. Eles vão entrar em 3 anos e pouco de separação, comendo as iguarias do rei, comendo a alimentação que o rei designou. Esse cara vai passar um processo, irmão. A história é muito linda, mas ele escolhe no seu coração de não se contaminar. E ele quer fazer um jejum, e ele vai ficar comendo só legumes durante alguns dias. Dentro da Babilônia, ele vai pedir autorização àquele líder que está acompanhando ele. Você é alguém que segue a autorização da sua liderança? Ou você é alguém que caminha do jeito que você quer, da maneira que você quer? Daniel vai fazer isso. E Daniel vai ser achado junto com ele Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias.
E eles vão ficar, naquele tempo, se alimentando de maneira diferente. O cara está dentro da Babilônia, mas o comportamento de fidelidade dele não muda. Irmão, eu aprendo uma coisa, que quando a gente quer pecar, independente do lugar que a gente está, a gente vai pecar. Adão estava dentro do jardim do Éden, de um lugar separado, e Adão pecou e foi infiel. Daniel estava dentro da Babilônia e Daniel foi fiel a Deus. Então não importa se a sua casa é um ninho de contenda, é um ninho de bebedeira, é um ninho de mentira, é um ninho de prostituição. Não importa se o lugar que você mora é terrível. Se você fizer o que Daniel fez, pastor, o que Daniel fez? Daniel propôs no teu coração de não se contaminar. Quem é que vai propor no seu coração de não se contaminar? É você. É você que vai escolher dentro do seu coração de não se contaminar. Eu não vou pecar, eu não vou prostituir, eu não vou mentir, eu não vou fazer sexo fora do casamento. Eu não vou assistir os tipos de filme que tem arrancado a minha fidelidade com Deus. É você que tem que decidir no seu coração e dizer, ponto final, não vou. Irmão, se você não quisesse, a não ser que você for de menor, se você não quisesse vir aqui na igreja aqui hoje, não tinha ninguém que ia te trazer para cá. Olha só, tem uma coisa aqui que é um regime nosso, interno aqui da igreja. Quando está tendo apelo, é proibido aqui uma pessoa pegar e virar e ficar no ouvido do outro. Vai, e sabe quando a pessoa pega e gruda no cangote da outra aqui no momento do apelo? E vai, rapaz, você vai aqui e fica balançando a pessoa, e vai lá, e vai. É proibido fazer isso aqui. Porque a pessoa, para ela decidir caminhar com Cristo, ela tem que querer. Não adianta eu querer ficar, vai, porque você tem que ir, e empurrando, não. Ela tem que decidir, ela tem que propor no coração dela. Eu quero mudar de vida, eu não quero mais essa situação. Porque quando o negócio virar na casa dela, foi ela que decidiu, você não vai estar lá para resolver o problema. Nós precisamos trazer as coisas da maneira verdadeira, do jeito que as coisas são. Pregar o evangelho verdadeiro. Vem para Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida. Vem para Jesus, que a porta de emprego vai abrir. Vem para Jesus, que o seu casamento vai mudar. Vem para Jesus, não, meu irmão, vem para Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Vem para Jesus, porque Deus deu seu Filho único para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Vem para Jesus, meu irmão. Seu armário vai estar vazio, mas Jesus vai estar com você. Você pode ficar doente, mas Jesus não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Aí a mulher vem para Jesus, o marido dela não muda, ela desvia. Aí o cara vem para Jesus, a perna dele não é curada, ele volta para trás, porque ele aceitou Jesus pelo que Jesus vai fazer, não pelo que Jesus é. Eu quero dizer para você, aquilo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Daniel está dentro da Babilônia, sofrendo, passando dificuldade, mas ele está sendo fiel. Ele decidiu, deixa o pau quebrar, mas eu vou ser fiel. Coloque isso na sua mente. Senão você vai ser uma pessoa que vai ficar pulando de ministério em ministério. Enquanto o negócio está bom na sua igreja, você fica. Quando alguém se levantar contra você, quando o pastor te chamar a atenção, quando acontecer alguma coisa, ele vai me dar minha carta. Senão você vai viver casando com várias pessoas. É só o casamento dá problema que você fala, então não quero mais não, vou na casa do cidadão, quero divórcio. Senão você não vai parar em empresa nenhuma. Se vier dificuldade, você vai sair fora. Não, você precisa perseverar, continuar, insistir. A Bíblia diz, não pense o homem de ânimo dobre ou inconstante em seus caminhos, que receberá alguma coisa do Senhor, pois não receberá. Você começou, eu vou até o final. Persevera. Eu estou gemendo, mas eu não paro. Eu caí, mas eu vou continuar.
Eu estou arrastando, mas eu vou arrastando, mas eu não vou parar. Eu vou gemendo, eu vou gritando, eu vou ferido, eu vou machucado, mas eu não paro. Fui humilhado, não vou parar. Fui caluniado, não vou parar. Estou desempregado, não vou parar. Me abandonaram, eu não vou parar. Falaram mal de mim, eu não vou parar. O sapato está furado, eu não vou parar. Estou sem roupa, não vou parar. O armário está vazio, eu não vou parar. Independente do que aconteça, não negue a sua fé. Daniel não vai negar a fé dele. Vai acontecer um monte de coisa com ele. O rei vai ter um sonho. Ninguém vai discernir o sonho. O rei vai querer mandar matar todo mundo. Daniel vai para o joelho. Sabe como é que Daniel resolvia o problema? Não é batendo boca. Não é discutindo. Tem um problema para resolver? Daniel trancava a porta do quarto. Joelho. Sabe por quê que muitas das vezes você tem derrota na sua família, derrota no seu casamento, derrota em várias áreas, derrota espiritual? Às vezes o diabo bagunça a sua casa. Parece que não é você que manda na sua casa não, parece que é o diabo. Que ele estrala o dedo, a contenda continua. Ele toca o pandeiro e você vai sambando lá dentro. Sabe por causa de quê? Porque falta oração. Você sabe como é que Daniel resolvia os problemas? De joelho. O que você tem feito aí nesse tempo? Será que se eu passasse o microfone aqui e perguntasse quanto tempo você orou hoje? Misericórdia. E se eu te perguntasse quanto tempo hoje você gastou na Netflix? Quanto tempo você ficou no WhatsApp? Se eu perguntasse para você quanto tempo você ficou vendo vídeo no YouTube fazendo... Se eu perguntasse para você quanto tempo você fez isso e aquilo, o que você ia falar? Será que a questão é que você não tem tempo ou a questão é que você não dá preferência para a oração? Nós vamos começar um propósito hoje, depois do culto. Nós vamos começar um propósito de 21 dias. O propósito de Daniel. Vai ser 21 dias de jejum, 21 dias de oração. Quando acabar o culto aqui das 9 horas... nós vamos começar o propósito até 10 horas da noite de oração. E nós vamos começar a fazer 21 dias. Propósito de oração e se arrependendo. Eu estudando sobre Daniel, sabe o que eu descobri? No capítulo 9, ele começa a orar. E ele começa a pedir a Deus perdão pelos pais. Ele começa a pedir perdão. Ele começa, ó Senhor, nos perdoa. Por nós não temos ouvido os profetas, nos perdoa. E ele começa a pedir ao Senhor perdão. E ele vai clamando, clamando, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão por tantas coisas que aconteceu. Ele começa a pedir ao Senhor perdão. Diz assim, capítulo 9, verso de número 4: e orei ao Senhor, o meu Deus, e ao meu Deus confessarei, dizei: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o pacto e a misericórdia para os que amam e te guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, Pai. Pai não chamou de pai não, aqui é o que estou falando. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenâncias. Não temos ouvido aos teus servos, os profetas, em que o teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, todo Israel. E ele começa a orar, ele começa a pedir perdão. Ele começa a clamar ao Senhor e se humilhar de joelhos ali diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pais. Você quer resolver o problema? Em vez de você pegar o seu dedão, apontar para a cara da sua esposa ou para o rosto, seja lá o que você quiser falar, e ficar bem assim, sabe por causa de que essa casa está parada? Porque você não me ajuda, porque você não ora, porque você não me chama para aquilo. Aí você aponta para o seu cônjuge e começa: porque você não faz isso, porque não sei o que lá. Dobra o seu joelho e fala: Deus me perdoa.
Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pela minha esposa, meu pai, por isso e por aquilo. Eu quero te pedir perdão pelos meus pais, pelos meus avós. E você começar a pedir perdão por cada um. Foi isso que Daniel fez. Ele começou a se humilhar pelos outros. Se o seu marido não se humilha por ele. Se a sua esposa não se humilha por ela. Se o seu filho não se humilha por ele. Se o seu patrão não se humilha por ele. Se o líder da comunidade não se humilha por ele. Se o governador, se o prefeito, se o presidente não se humilha, a igreja tem que se humilhar. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós temos muito dedo e pouca mão para ajudar. Nós temos muito dedo para apontar e pouco joelho para se dobrar. Sabe o que os homens precisam de hoje? De se ajoelhar mais. Esses dias, a pessoa chegou para mim e falou: mas eu não estou vendo a minha filha orar. Não estou vendo a minha filha orar. Eu não estou vendo a minha filha orar. Eu não estou vendo minha filha pegar a Bíblia. Eu não estou vendo. Eu falei: irmã, você leu a Bíblia hoje? Não. Você leu a Bíblia ontem? Não. Você leu a Bíblia semana passada? Não. Se você que é mãe não tem lido a Bíblia, como é que você quer cobrar que a sua filha leia? Nós queremos cobrar das pessoas coisas que nem nós fazemos. Queremos resultado das pessoas que nem nós temos dado. Isso é hipocrisia. Nós precisamos acordar, parar de culpar uns aos outros e fazer o que Daniel fez, começar a pedir ao Senhor perdão. Meu ministério não está andando porque o pastor não me ajudou, porque a equipe de louvor não acreditou no meu ministério não está andando porque não sei o que. Não, para com isso. Assume, meu ministério não está andando porque eu sou um vacilão. Eu vivo dando mole. Se eu tivesse obediência com Deus, já estava em outro nível. Precisamos parar de transferir a nossa culpa para as pessoas. Eu lembro de dia, irmãos, que os polícias invadiram a minha casa. Eu vi no crime. Passei pelo crack, pela maconha, pela cocaína. Aprontei pra caramba. Dei tiro nos outros. Fiz um monte de coisa errada, irmão. Assaltei, roubei, dei tiro nos outros. Botei morador para descer do morro debaixo de coronhada. Tem marca na rua dali de cima ali, ó. Fala de tiro que eu dei. Aprontei um monte. Aí os polícias vão lá e invadem a minha casa. Meu irmão preso, a 4ª vez preso. Condenado a 9 anos de cadeia. Minha irmã no lesbianismo. Eu no tráfico de droga. Aí os polícias invadem a minha casa. Com mandato. Como as casas tinham os mesmos números, invadiram as casas dos vizinhos tudinho. A última casa foi a nossa. Quando eles entraram lá em casa, eu fui tentar pular do outro lado para se jogar da janela do 2º andar. Quando eu ia se jogar, tinha outro polícia do outro lado com a 12 na mão, encapuçado. Eu voltei correndo, não adiantou, eles me pegaram. Me botaram de joelho, algemado, falando: cadê as armas? Cadê o dinheiro? Cadê as drogas? Meu irmão liga para mim, que tinha droga na cadeia, tinha celular na cadeia, tinha um monte de coisa. Meu irmão liga lá da cadeia para mim, na hora. Polícia atende o telefone, descobre que é ele, porque o barulho da cadeia tem aquela barulheira toda. Arruma problema para ele, para mim. Os polícias começam a querer quebrar tudo dentro de casa. Quando isso acontece, eu de joelho, para você ver como é que é a transferência de culpa. Eu aprontando direto, tá? Queimadão no morro. Tive que ficar um tempo, tive que ficar um mês fora do morro. Vai lá, eu viro pro polícia. Eles começando a querer quebrar tudo. Quando eles viram que a gente estava tudo errado na história, a minha mãe sentada numa cadeira de frente para mim, minha mãe começa a passar mal. E começa a passar mal. E eu, algemado, com as mãos para trás. Quando eu vi aquilo ali, eles nem aí, querendo fazer aquela ruaça toda, ameaçando bater, querer quebrar a casa toda, e minha mãe passando mal, eu dei um grito com os polícias. Eu falei bem assim, ó: me tira daqui, faz qualquer coisa comigo, mas não faz nada na frente da minha mãe, não. Aí eu dei um grito e disse assim, ó: olha o que é que vocês estão fazendo com a minha mãe.
polícia que estava do meu lado, eu de joelho, ele virou a metralhadora de lado assim, eu lembro até hoje. Botou o dedo na minha cara e falou bem assim, ó, quem está fazendo isso com você, quem está fazendo isso com a sua mãe é você. Sabe por causa de quê? Os polícias estavam lá em casa, eles não estavam visitando um inocente. Eu todo errado. Vivia no meio de um monte de homicida, assaltante, traficante, queimado, cheio de problema. Cheio de problema. E agora, eu peguei toda a culpa de todas as coisas erradas que eu estava fazendo, que a minha mãe não estava passando mal, não era por causa deles. Eu já vinha matando a minha mãe aos poucos, há muito tempo. Eu, com a ajuda também do meu irmão. De tantas coisas erradas e humilhações que a minha mãe passou, indo para casa de custódia, Mosesp 2, casa de passagem, Novo Horizonte, um monte de presídio e humilhações que a minha mãe passou lá no presídio e aqui, ouvindo as barbaridades que o filho dela estava fazendo aqui. E agora eu pego todos os anos de coisa errada, de coisa ruim que a gente estava fazendo, e eu transfiro tudo para os polícias que estão ali trabalhando. E sabe o que a gente faz? Talvez não nessa proporção, mas a gente faz as mesmas coisas nos dias. E às vezes a sua casa está do jeito que está, ou aconteceu o que aconteceu, porque você não foi a mulher sábia que edifica a casa. Você foi a outra, que é a tola, que as próprias mãos a derruba. Talvez você não foi o marido, o pai, que deveria ser. É muito difícil, irmãos, às vezes a gente assumir as coisas. É igual a igreja é a cara do pastor. Sabia disso? A empresa é a cara do dono da empresa que está ali trabalhando. Mas o difícil a gente assumir a culpa que a gente está errado. É mais fácil eu transferir para você. Sabe o que Daniel fez? Para ele conseguir tentar resolver o problema, ele pegou a culpa e ele assumiu a culpa. Você quer começar a resolver o problema lá da sua casa? Assume a culpa. Imagina que a sua casa está toda suja. E você fica culpando os outros, porque você não lavou a louça, porque você não lavou o banheiro, porque você não deu descarga, porque você não fez isso, porque você não encheu o litro, aí fica todo mundo brigando. Vai lá, meu irmão, enche o litro. Vai lá, meu amigo, vai a casa. Minha mulher vai dar glória, vai falar bem assim, amor, bota em prática agora. Tá por vida aí, mulher. Brincadeira. Está na hora de nós assumirmos a culpa. Daniel começou a assumir a culpa e falar, me perdoa, nos perdoa. E nós erramos, nós pecamos. Ele vai passar todo um processo. Por causa dessa busca dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar um preço. Ele vai ser levantado, Deus vai honrar ele. Mas depois ele vai pagar um preço. Por ele ter um ritmo de vida com Deus, e eles vão tentar achar culpa nele, não vão achar. Eles vão inventar um decreto para tentar pegar Daniel. Porque é assim, se não pega você pelos seus erros, vão tentar inventar alguma coisa com a sua fidelidade. E eles bolam um decreto. Um decreto que não pode orar. Imagina. Irmãos, nós devemos submeter as autoridades. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Não é? Então Daniel está ali, ele tem que obedecer as autoridades que estão ali. Só que tem um porém. Vai surgir um decreto, um artigo, uma lei, que agora não pode orar mais. Sabe o que acontece? Você acha que Daniel respeitou aquele artigo? Toda lei que for feita, você tem que obedecer. Porém, desde que não fira os estatutos da palavra de Deus. Tem países aí que você não pode pregar a palavra, mas eles têm que pregar escondido. Tem países aí que não pode ter igreja igual aqui. Eles se reúnem no subterrâneo e fazem cultos debaixo da terra. Por quê? Porque o limite da autoridade vai até no que está na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, obedecei os vossos pastores no Senhor. O que está querendo dizer?
Está querendo dizer que até a autoridade do seu pastor, ela é limitada no Senhor. No Senhor é na palavra. Então toda autoridade tem um limite. Você vê que até o presidente, ele quer fazer algumas coisas. Nosso presidente, ele quer fazer algumas coisas. Mas aí tem os governadores. Então ele fica limitado. E nem tudo que ele fala, ele consegue às vezes fazer. Por quê? Porque existe alguns níveis que vão parando. Os governadores falam, não, aqui não. Aí o presidente fala uma coisa, não, o povo tem que trabalhar. Aí os governadores falam, não, nós vamos trancar as lojas tudo, não tem como. Senão o povo vai aglomerar, vai ter isso, vai ter aquilo. Você vê que até algumas autoridades são limitadas. E eu quero mostrar para você hoje sobre isso. E quando eles fazem esse decreto para não orar mais, Daniel não vai obedecer essa lei. Ele não vai obedecer esse artigo. E ele vai continuar orando. E porque ele vai continuar orando, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso. Vai chegar um tempo que talvez eu não vou estar aqui pregando. Vai chegar um tempo que talvez vocês vão ver, talvez alguns polícias entrando aqui, me pegando no altar e me levando preso. Aí é por quê? Será que é porque eu estou em pecado? Paulo também foi preso. Pedro também foi preso. Daniel também foi preso. Até Jesus foi preso. Vai chegar um tempo que a coisa vai ficar muito mais feia do que está. Você tem que entender que talvez pode chegar algum quadro da sua vida que as coisas piorem. Mas você não pode parar de orar por isso. Você não pode parar de consagrar por isso. Ei, tem gente que vem na igreja com muita dificuldade e já não consegue orar, já não consegue jejuar, já não consegue ter comunhão com os irmãos. Imagina nesse tempo, um monte de gente em casa. Tem gente que está pirando dentro de casa, que está com dificuldades tremendas dentro de casa. Se vindo na igreja com alguém acompanhando já é difícil, você imagina em casa. Daniel não vai obedecer aquele decreto, porque aquele decreto não condiz com a palavra de Deus. Eu falei com a minha esposa, quando falaram que era para fechar as igrejas, eu falei, ora por mim. E eu já tive um sonho em outubro, antes de eu ir para Israel, que os polícias entravam aqui dentro, me pegavam e me botavam na viatura e me levavam preso. Eu falei, ora por mim, porque se Deus não falar para mim para me fechar a igreja, eu não vou fechar a igreja não, eles vão me prender. Porque eu entendo que a igreja, ela é governada pelo Espírito e não pelo vereador. Pelo Espírito e não pelo governador. A igreja é governada pelo Espírito e não pelo presidente. É difícil entender isso para algumas pessoas, mas é o que a Bíblia diz. E aí, quando sai esse decreto, Daniel fala, eu não vou obedecer. E ele não obedece, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser penalizado. Nem sempre, irmão, porque você está fazendo tudo certinho, coisas ruins não vão acontecer com você. Jó pecou aonde? Para ficar leproso. Jó pecou aonde? Para os filhos dele morrer. Nem sempre porque as coisas estão dando certo quer dizer que Deus está com você. E nem sempre porque algumas coisas deram errado quer dizer que Deus te abandonou. Daniel vai ser penalizado, vai para dentro da cova dos leões, os leões não vão comer ele. E quem preparou a forca para Daniel, Deus deu livramento para Daniel, porque Daniel era um homem de oração. E se Deus não desse livramento para Daniel, Daniel continuaria sendo um homem de oração. É difícil nós entendermos que independente do que acontecer, Deus não nos deixará. Mas Deus vai dar o livramento para Daniel. Aí sabe o que vai acontecer? Os leões não vão comer Daniel. O rei vai chegar, até o rei vai jejuar. Meu Deus, até o rei jejuou por Daniel. Olha aí, gente. O rei que mandou botar Daniel na cova não queria que Daniel morresse. Até o rei vai jejuar. E aí quando chega de manhã cedo, o rei vai falar, Daniel, por acaso o seu Deus te livrou? Aí Daniel vai falar, estou aqui. O rei vai falar, graças a Deus. Sai para fora. E vocês que tentaram armar para Daniel, joga lá. Jogaram no alto mesmo, os leões pegaram, esmagaçaram tudo e comeram. E continua a história, porque eu estou tentando chegar onde é que eu vou pregar, que eu não comecei ainda. Dá um glória aí. Daniel vai começar, é promovido
Junto com ele, quando Daniel é promovido, Daniel é alguém que tem gratidão. Então quando Daniel sobe, sabe o que Daniel faz? Daniel sabe quem passou na prova junto com ele: Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Então quando Daniel cresceu, que ele subiu um degrau, porque Daniel é alguém que tem espírito de gratidão, ele vai falar: peraí, rei, agora eu estou chefiando, estou governando, só que tem um porém. Pô, tem 3 caras que passaram na prova comigo, rapaz. Os caras comeram arroz, feijão e ovo comigo. Os caras comiam aquela marmitinha gelada lá quando nós estávamos na boia lá. Passaram uma prova comigo. E eu quero que esses caras venham junto comigo aqui, em um patamar mais elevado. O rei vai falar bem assim: não, Daniel, pode deixar. Aí o que acontece? Vem Sadraque, Mesaque e Abednego e sobe junto com Daniel. Sabe por causa de quê? Porque tem pessoas que são ligadas a você. E quando você for honrado por Deus, elas também vão ser honradas. Tem pessoas da sua casa, sabe por causa de que você tem que milimetrar, fazer certo as coisas que você tem que fazer? Porque quando Deus honrar você, as pessoas que estão dentro da sua casa também serão honradas. Quando Deus mandar a provisão que você precisa, money, shekel, que você precisa, quem está dentro da sua casa também vai comer carne boa com você. Mas tem um porém: se você chutar a banana, chutar o pau da barraca, eu não quero saber mais de nada, vou abandonar tudo, quem está dentro da sua casa entra no vento junto com você. Quando Acã pecou e Acã foi morrer, sabe qual foi a sentença dele? Não foi só para ele não, foi para ele, foi para a mulher dele, foi para os filhos dele, foi para todos os animais que estavam na casa dele, foi todo mundo pro ralo. Sabe, é por isso que você tem que prestar muita atenção, de falar: ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Não, meu irmão, você só nasceu porque teve alguém ligado a você. Nós estamos ligados uns nos outros. Vamos lá, começar a mensagem. Tem 10 minutos para pregar. Agora Daniel começa a orar pedindo a Deus perdão pelos pecados. E Daniel começa a jejuar. Daniel faz o quê? Jejua. Daniel faz o quê? Jejua. Daniel faz o quê? Ele começa a jejuar. O que é jejuar? Jejuar é você se abster de algum alimento. E o texto vai dizer que durante 21 dias ele não comeu de nenhuma coisa agradável aos olhos dele. Então tem 2 coisas aqui, 2 significados. Diz que ele não comeu coisa desejável. Então, o primeiro, alguns estudiosos dizem que Daniel fez um jejum total. Outros já dizem que ele fez um jejum parcial, né? Que Daniel também tinha um costume de comer só legumes e não comer os outros tipos de alimentação. Então o que acontece? Não se sabe ao certo se Daniel jejuou total ou se ele jejuou parcial. Mas por 21 dias ele não comeu. 21 dias ele se separou. Para que serve o jejum? O jejum, ele serve como se fosse para trazer uma armadura espiritual para você. Você é tricotômico, nós somos tricotômicos, dividido de corpo, alma e espírito. Quando você come bastante alimentação, o seu corpo, ele fica forte. Mas o seu espírito ele é alimentado pela palavra de Deus. O seu espírito ele é alimentado através da sua intimidade com Deus, do seu contato com Deus. E o seu espírito é alimentado através do jejum. Então quando você se abstém de alimento, você fica forte espiritualmente. E você consegue ter reações espirituais. Por que às vezes você não consegue ter uma resistência quando algumas pessoas te confrontam? Por quê? Porque talvez você está fraco espiritualmente, porque você tem alimentado a sua carne e não o seu espírito. Por que você acha que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Por que você acha que Elias jejuou? Por que você acha que Moisés jejuou? Por que você acha que o povo jejuava? Porque o jejum aumenta o seu nível espiritual e o seu nível de resistência. Quando você jejua, você martiriza a sua carne e vivifica o seu espírito. Eu não sei quem aqui já tomou um soco forte no braço. Se você não tomou, dá glória a Deus. Eu já tomei no braço, na cabeça, na perna, na cara, tudo que imaginar. Quando você toma um soco muito forte nessa parte aqui do braço, quando você vai tentar levantar o seu braço, ou você vai tentar pegar algum peso, se você tomar nessa região aqui do músculo, você não fica sem força no braço. Quem sofre um acidente, o músculo fica magoado, a pessoa fica sem força, a carne fica sem força. Quando você jejuma, é como se você estivesse tomando uma pancada no seu homem carnal. E aí quando a sua carne quer reagir para falar o que não deve, para pecar em uma coisa que não deveria ter caído, a sua carne
ela está fraca. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a carne é fraca, mas a carne é fraca para as coisas espirituais. Ela enfraquece nas coisas espirituais. Quando você está forte espiritualmente, você está fraco carnalmente. Mas não aquela fraqueza de recair, porque a Bíblia diz que a carne é fraca e o espírito é forte. A carne é fraca nas coisas espirituais. Quer ver uma coisa? Observe uma coisa. Como que a sua carne, ela reage. Quando você pega a Bíblia e você faz isso aqui, ó. Presta atenção. Quando você faz isso aqui, ó. Duvido se tem alguém aqui que nunca fez assim, ó. É automático. Por quê? Sua carne reage na hora. Ela fala, vai dormir. Ela reage na hora. Vai orar para você ver. Vai te dar sono. Porque a sua carne, ela não quer que você esteja forte espiritualmente. Então para as coisas de Deus, ela fica fraca. Quer ver uma coisa? Se eu começar a pregar lento, meus irmãos, vai começar a te dar sono. Liga uma tela do Facebook na sua frente. A carne reage. Então quando Daniel ele começa a jejuar, ele precisa de uma resposta de Deus. Ele precisa de algo que venha da parte de Deus rápido. Ele começa a jejuar. Você quer ter resposta de Deus, você quer se santificar, você quer chegar no nível mais elevado, começa a sacrificar algumas coisas que você come. Começa a fazer sua carne sentir. Daniel começa a jejuar e começa a orar, jejuando e orando. Quando Daniel começa a jejuar, durante 21 dias ele foi jejuando sem comer, coisa desejável. Sabe o que acontece com ele? No 21º dia, preste atenção, o anjo Gabriel aparece para ele. Ele fica maravilhado. Quando o anjo chega para ele, as pernas dele estremecem. As pernas de Daniel estremecem, ele quase que vai desmaiar. E sabe o que o anjo vai falar para ele? O anjo vai virar para ele e vai dizer bem assim: Daniel, desde o primeiro dia que você propôs no seu coração em jejuar, em orar, em se apresentar diante de Deus, em clamar ao Senhor, Deus já tinha me enviado. Não. Irmão, isso é forte. Quando Daniel dobrou o joelho no primeiro dia, e ele começou a jejuar e falou, não vou comer coisa desejável, Deus vira lá no céu e fala bem assim, ó, Gabriel, que é o anjo mensageiro, vai lá. Gabriel se levanta e vem voando e vai descendo. Sai do terceiro céu, vai para o segundo, vai indo, vai descendo. Quando Gabriel está descendo, que ele vai viajando, fazendo aquela viagem, que ele chega lá no Irã, lá na Pérsia, vamos botar na região da Pérsia ali, que era na época, sabe o que vai acontecer? Quando ele está chegando naquele território, existe um dono do território, existe alguém que atua naquele território, existe alguém que tem autoridade sobre aquele território. Se você não sabe, a Bíblia diz assim, ó, que o reino dividido ele não subsiste. O reino das trevas ele é muito organizado. Então existe o espírito maligno, vamos botar assim, um espírito de pombagira, que é para destruir, vamos botar um exemplo só, que é para destruir o casamento. Um exemplo, ele não vai ser o mesmo espírito que vai atuar na vida de uma criança pequenininha que está ali, não. Porque o espírito maligno que vai atuar para as crianças é o espírito de Exumirim. O espírito que vai para destruir casamento é outro espírito. Existe um espírito localizado em algumas ruas, que sempre naquela rua tem acidente de carro. Existe um espírito maligno, que são principados mais fortes, que atuam só na mídia, para manipular o povo através das informações. Existe espírito, só se você não sabe, existe um principado que atua só no Espírito Santo. É como se fosse o chefe dos demônios, que ele atua só no Espírito Santo, aquela região é dele. Assim como existe um governador, existe isso. Então existia naquela época, como existe também até hoje, o príncipe da Pérsia, que era um demônio chefe. Príncipe da Pérsia vem de principal, que este demônio, ele foi designado para comandar a Pérsia.
e que dali ele domina os outros demônios que atuam naquela região para destruir e aprisionar o povo ali. Então, quando o anjo Gabriel está descendo, que ele vem ali voando, que ele vai chegar naquela região, o príncipe da Pérsia vira para ele e fala bem assim: ó, daqui você não passa não, porque aqui quem manda sou eu. Se você entender isso aqui, sua vida espiritual nunca mais fica presa. Vem cá, pastor Adley. Gabriel, vamos supor que aqui eu sou Gabriel. Eu estou indo com a mensagem, fica aí. A mensagem está aqui. Presta atenção, foca aí, hein? A mensagem está aqui. Aqui está a carta para Daniel. Um exemplo, a mensagem. A mensagem estava na boca do anjo. Isso aqui é só para você entender. E ele vinha. E ali está a região da Pérsia. Quando Gabriel vai tentar passar por aquela região que está sob o domínio do príncipe da Pérsia, o príncipe da Pérsia vai tipo fazer isso aqui com ele, ó. E vai falar bem assim, ó: aqui você não passa. Você acha que Gabriel vai falar bem assim: quem é você, rapaz? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Você está achando que você é quem? É Deus que manda em tudo. Você acha que ele vai fazer isso? Não. Ele vai parar. Você precisa entender isso aqui. Porque Gabriel é anjo mensageiro. Ele sabe qual é a função dele. Você sabe qual é o problema que o povo tem hoje? O povo não sabe qual é a função que tem. Então, quando um diácono vira para a igreja, vira na igreja e fala bem assim: irmão, não senta naquela região ali que não pode. O outro fala bem assim: quem é você? Não entende o nível espiritual. Quando tem alguém que tem uma hierarquia, que dá uma palavra, quem é você? Quando tem outra pessoa que pega e dá uma palavra, alguém que tem algum nível, ainda que seja o nível que for, não respeita. O reino espiritual, ele é organizado e trabalha com princípio. Então, quando Gabriel chega, ele não vai contender. Ele vai falar: qual é, meu irmão? Nada disso. Ele vai parar. Enquanto ele vai parar, Daniel está lá de joelho, orando. E ele está aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E Daniel está lá com fome, jejuando, pagando preço, esperando a resposta. Mas ele não pode passar. Gabriel não vai voltar, porque quem mandou ele ir foi quem? Foi Deus. Só que ele não tem autoridade para passar por cima do príncipe da Pérsia. Porque hierarquia foi feito para ser respeitado. E se você não entende que as hierarquias foram feitas para ser respeitadas, e você não respeita a hierarquia, você nunca vai crescer e vai evoluir. Gabriel sabe qual é o papel dele, então ele paralisa, ele para. Ele não pode passar. Mas ele também não volta, porque ele não tem autorização para voltar. Por que ele não volta? E chega lá diante de Deus, como diz a Bíblia, os filhos de Deus vinham se apresentar diante do Senhor, e veio também entre eles Satanás. E Deus vai perguntar para Satanás: Satanás, de onde vem? Ele vai dizer: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Gabriel não tinha autorização para voltar enquanto ele não entregasse a mensagem, então ele para. E ele vai ficar 21 dias parado ali. E Daniel está lá sem força, jejuando, clamando ao Senhor, sem força carnalmente falando. Liga não, dá nada. E ele está lá no rolo ali buscando. E sabe o que vai acontecer? Eu disse que quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui, igreja? Tem gente que dormiu. Quem é esse cara aqui? Príncipe da Pérsia. É um chefe, uma autoridade no mundo espiritual, que tem um nível elevado. Quem é Gabriel? Gabriel é mensageiro, Gabriel não é príncipe. Aí e a oração de Daniel vai, ó, tá subindo. O jejum de Daniel tá, ó, subindo. Subindo. E Deus está no trono, vendo tudo, sabendo de tudo. Mas as orações de Daniel continuam subindo. Aí Deus está: eu já mandei o anjo, mas as orações continuam chegando. Então a resposta não chegou lá, mesmo que Deus já sabe, porque Deus respeita o princípio. Sabe o que vai acontecer?
Deus vai olhar aquela situação, que nível que aquele que está impedindo o anjo é? Príncipe, que vem de principal. O que Deus vai fazer? Vai chamar Miguel. Quem Miguel é? Arcanjo. O que é arcanjo? Arcanjo. Arcanjo, arcanjo. Arque da palavra grega vem de principal. Esse cara aqui é o quê? Príncipe, principal. Deus vai fazer o quê? Vai mandar alguém do nível. Arcanjo, principal. Aí Gabriel desce, aí a história muda. Urabachandaramanai. Miguel desce. E o que acontece quando Miguel desce? A oração está subindo. Miguel desce. Anjo guerreiro de guerra. Não tem conversa com Miguel. A oração está subindo, Deus tem que fazer alguma coisa. Quando você não para na sua intercessão, é só esperar, meu irmão. Perseverando, vai acontecer alguma coisa. Aí vai chegar. Quando? Cadê? Me dá um Miguel aí, Jesus. Cadê um grandão aí? Cadê um Miguel? Vem cá um Miguel aqui. Cadê? Me arruma um Miguel aqui. Tem um Miguel aí, não um homem. Vai cá, varão. Vem cá você. Vem cá, você tá com cara de Miguel. Vem pra cá. Aí Miguel vem. Vem cá. Quando Miguel chega, a história muda. Porque Gabriel não tem autoridade para contender, ele não pode contender. Você tem que entender uma coisa. Você tem que fazer o que você foi chamado para fazer. Você não foi chamado para bater boca com sua esposa. Você não foi chamado para ficar murmurando do governo. Você não foi chamado para ficar reclamando disso, daquilo. Você foi chamado para pregar a palavra, para orar, para jejuar, para consagrar, para amar a sua família, para respeitar as pessoas, para servir as pessoas. Gabriel sabia qual era a sua função. Gabriel está ali. Quando o arcanjo Miguel chega, o arcanjo já vai fazer isso aqui, ó. Bota a mão em mim e me libera aqui, ó. Não vai ter nem conversa. O problema está resolvido. Porque a intercessão está chegando. E a intercessão, ela é combustível para os anjos trabalhar. A sua oração move no mundo espiritual. Você precisa entender isso. É por isso que o diabo luta para você não orar, para você não jejuar, para você não dobrar o joelho. Se você puder, você vai dobrar o joelho e já tenta dar um jeito, não, já ora na cama logo. Tipo assim, que já vai dormir logo. Quando Miguel chega, o Gabriel já é liberado, e Gabriel desce. Eu não sei o que aconteceu entre eles, eu sei que deu zebra, deu ruim. Quando Gabriel vai lá onde é que Daniel, fica aí, vocês dois aí que vocês estão me ajudando aqui, ficar bonito o altar. Quando ele chega, o anjo, presta atenção, irmão, como é que Deus, quem é o anjo, o que o anjo vai falar? O anjo vai quase pedir desculpa para Daniel. Tem uma passagem que diz que Daniel vai querer se ajoelhar. Você está entendendo? Ele fala, não faça tal coisa, sou teu conservo, eu estou aqui para te servir. Quando Daniel vai ver ele, né? Os olhos como chama de fogo, o rosto dele era bonito, irmão, parecia um relâmpago. Seus pés como... Vou nem falar não, irmão. Daniel, o que vai fazer? O anjo vai começar a dialogar com Daniel. A resposta vai chegar. E não importa se eles estão batalhando. Quando você ora, quando você consagra, quando você jejuma, os problemas vão começar a ser resolvidos. Obrigado. E aí o que vai acontecer só para você conseguir entender essa mensagem? A resposta que Daniel precisava e o direcionamento que Daniel precisava vai chegar. Irmão, agora pega essa para você aprender. Tem coisas que Deus não vai liberar para você. Ele já liberou, só não chegou porque você parou de interceder. Tem pessoas da sua família que já era para estar liberta. Deus já liberou e você fica, Deus me prometeu, não sei por que aconteceu. Você não intercede do jeito que é para interceder. Você não jejuma do jeito que tem que jejuar. Aí eu vou te chamar aqui agora para você entrar no propósito com a gente, começando amanhã, começando hoje, né, de noite. Aí você fala, não, cara, mas eu tenho o Fantástico, eu tenho que pegar um pedaço do Fantástico ainda.
Não, mas eu tenho que... Não estou fazendo pressão não para você não. Eu estou te ensinando você que às vezes nós não priorizamos. Você vai falar assim, caramba, mas é muito tarde, rapaz. Esse propósito vai começar na segunda-feira de 10 às 11 na igreja. É muito tarde. Mas quando você está assistindo aquele filme massa, você não fala é muito tarde. E aí fica coisas na sua família, na sua casa presa, coisas que já eram para ter sido liberadas, portas se fecham. Você está conseguindo entender a mensagem? Ou você só acredita que se você vir na frente, eu vou botar a mão na sua cabeça, eu vou fazer assim na sua cabeça, e tudo na sua vida vai mudar, e você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa se arrepender, você não precisa fazer nada. Se você está entendendo essa mensagem, se coloca de pé. Eu quero convidar você a vir aqui diante do altar. Eu quero convidar você a vir aqui se humilhar diante do Senhor. Eu quero convidar você a vir diante do altar hoje para você falar com Deus diante desse altar. O altar do Senhor. O Senhor te chama para você ter um compromisso a mais. O Senhor quer que nós nos arrependemos das nossas falhas, porque nós somos tão falhos, principalmente eu que estou no altar. O Senhor quer que nós nos colocamos diante do Senhor e assumimos a culpa. Senhor, minha casa está assim por culpa minha. Senhor, a casa está assim porque talvez eu não fui o homem que deveria, a mulher que eu deveria ser. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus familiares, pelos meus parentes. Começa a falar com Deus. Começa a pedir ao Senhor forças. Começa a pedir ao Senhor perdão por áreas que talvez você errou. Pai, nós venhamos diante de Ti nesta hora, neste momento. Nos colocamos, ó Deus, diante de Ti. Nos prostramos, Senhor Jesus, diante dos Teus pés. Reconhecemos, Senhor Jesus, a Tua grandeza, o Teu poderio, a Tua majestade. Eu quero aqui, Senhor Jesus, apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, Tu és o Deus que conhece cada um dos Teus filhos. Pai, nós viemos aqui nos arrepender diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Queremos, ó Pai, nos comprometer diante do Senhor, em fazer, Jesus, o Teu querer, em orar mais, em consagrar mais a nossa vida, em pedir perdão só por nós, mas também pelos nossos familiares e parentes. Deus, eu quero apresentar a vida desse homem que está aqui diante do Senhor. Eu ministro, Senhor, a bênção do Senhor sobre ele. Eu ministro a bênção do Senhor, Pai, sobre ela. Te peço que o Senhor cobre os Teus filhos com o Teu manto sagrado. E que tudo aquilo que vem para tentar prender e atrapalhar os Teus filhos sejam quebrados. Deus, eu quero abençoar o Teu povo e declarar céus abertos sobre eles. Deus, em nome de Jesus, queremos confessar diante de Ti as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E pedir ao Senhor, meu Pai, não se afaste de nós. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Direciona, Senhor Jesus, cada um dos Teus filhos. Nos enche, Senhor, do Teu temor, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Assim nós nos apresentamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé. Tudo que Jesus quer é que nós venhamos nos arrepender. Jesus não quer saber se você está pagando as suas contas ou deixando de pagar. Porque eu trato minha família bem. Não, Ele quer saber se você se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, das suas transgressões, das suas iniquidades. E eu quero chamar você hoje. Você que talvez se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Continue todos aqui. Eu quero convidar você, aonde você estiver, você que ouviu essa palavra, e você não quer culpar as pessoas, você reconhece que muita coisa tem acontecido, porque você precisa melhorar, e você quer entregar a sua vida para Jesus. Aonde você estiver, levante a sua mão para o céu, você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu vou orar daqui, você daí, mas levante a sua mão, você quer entregar a sua vida. Você que está me assistindo aí agora, que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, e fale assim comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoe os meus pecados, as minhas transgressões e as minhas iniquidades.
pois eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se você fez essa oração, por gentileza, você que estava orando junto comigo, vai até onde é que a diaconisa Nayane está ali, com aquela mão levantada ali, por gentileza. Eu preciso do seu nome, do telefone. Nós queremos te ajudar na caminhada. A igreja aplaude Jesus bem forte. Neste momento agora, nós estamos numa campanha hoje, a qual tem por tema o martelo de Deus, aonde nós venhamos aqui nesse altar e nós liberamos um decreto de vitória. Então você vai passar aqui, se você tiver com alguém da sua família, da sua casa, você vai passar aqui e vai colocar a mão sobre essa mesa. Se você não quiser botar a mão, não tem problema. Fica aqui do lado e nós iremos fazer um ato profético e iremos liberar um decreto de vitória profetizando sobre a tua família, para que todo mal seja quebrado no nome de Jesus. Assim como o juiz tem um martelo, nós estamos diante do altar de Deus. E esse altar não é meu, esse altar é de Deus. E as palavras que saem aqui saem palavras direcionadas de salvação, de cura e de libertação. E assim, quando Deus, da mesma maneira que Deus tem feito na rádio, Deus vai fazer aqui. Deus vai curar, vai libertar. E se tiver alguma maldição, algum espírito imundo, alguma praga que for chegar na tua tenda, nós iremos liberar hoje um decreto sobre a tua vida, que praga nenhuma chegará na tua tenda em nome de Jesus. E iremos bater o martelo, profetizando vitória sobre a tua vida. Então você pode estar fazendo daqui a pouquinho uma fila aqui. Pastor Marcos vai estar fazendo a oração da fé. Pastor Adler estará dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero falar algo aqui para uma pessoa, porque Deus já tinha me mostrado, eu tinha esquecido, tá? E eu vou estar falando. O pastor vai estar fazendo a oração da fé. Eu vou entregar o recado de Deus e o Adler vai estar dando a bênção apostólica. Deus, rendemos graça a Ti, te agradecendo por tudo que foi feito nessa noite. Senhor, pela oração das 6 às 7, te agradecemos pelos hinos que foi entoado pela equipe de louvor. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi ministrada. Senhor, que essa palavra ela venha ficar gravada em nossos corações. Eu também te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, do mais novo ao mais velho, que esteve cultuando o teu nome santo nessa noite. Leva os teus filhos em paz para o seu lar. Dê uma semana, Senhor, debaixo da tua cobertura, blindando os lares, as famílias, e repreendendo o devorador e toda praga, Senhor, que há de vir sobre nós, que venha cair por terra. Pai querido, que nós sejamos blindados pelo teu sangue, em nome de Jesus. Aleluia. Olha só, vem cá você, por gentileza. É a senhora mesmo. Lê isso daqui para mim, ó. O propósito do nascimento de Sansão. Deus me deu 2 vezes uma revelação com a senhora. Eu falei bem assim: Deus, me dá um sinal. Eu preciso de uma palavra. Eu ia entregar a revelação para ela, porque Deus tinha falado comigo. Só que eu falei: Deus, eu quero uma testificação na sua palavra. E a minha Bíblia estava fechada. E eu peguei a minha Bíblia e fiz assim, ó. Deus me mostrava você grávida. E o Senhor te dando uma criança. Eu vi por 2 vezes. Só que eu falei: não, Deus, eu preciso de uma palavra. Por isso que eu passei o microfone para ele, para dar a benção, a oração da fé, para depois eu pegar de novo, para Deus me dar mais uma confirmação. E quando eu abri a Bíblia, estava escrito aqui: o propósito do nascimento de Sansão. Deus vai te dar uma criança. Eu não sei quando, eu não sei que dia, eu não sei se você pode ter filho, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele toca hoje nas suas entranhas, no seu ventre, e ele está abrindo a tua madre. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se a senhora tem filho, eu não sei se você já sonhou em ter uma criança, só que Deus está abrindo a madre. Abaixando a Arábia, você crê? Tá? Toma posse. Não sei se você já pediu algum dia filho a Deus, não sei. Toma posse. Glória a Deus. Aleluia. Oramandacandará. Quero dizer para você, jovem, enquanto eu abaixava ali,
Tiago, né? Fabrício, perdão, Fabrício. Eu via como você estivesse fazendo exercício. E eu pude ver os seus músculos. E quando você se levantava, eu via como se fosse uma noiva vindo até você. E ela chegava até você e encostava a mão em você. E nisso que ela encostava a mão em você, ela entrava dentro de você. E você como se vocês fizessem um corpo só, um espírito só. Aí eu perguntei a Deus, o que é isso? Isso aí sou eu, o meu espírito que está entrando dentro dele. E a noiva é você, varão. Deus quer você, eu via você como noiva. Deus quer você assim, desse jeito, se exercitando, buscando a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus. É para você penetrar mais no átrio do Senhor, porque Deus quer você aqui, ó, como obreiro na casa do Senhor. Porque Ele entende o teu coração, Ele vê o teu sofrimento, Ele sabe o que você passa dentro de você, do seu íntimo, das palavras que foram lançadas contra você, como isso dói dentro do teu coração. E eu via você se exercitando e se enchendo cada vez mais. Eu via como os músculos, ele ia aumentando cada vez mais. Continua buscando, continua se enchendo, continua jejuando, continua lendo a Bíblia, porque Deus, ele vai te levar ao patamar muito elevado. Tão elevado que as pessoas, quando verem você, não vão entender. Mas você vai entender, porque você buscou, porque você se encheu. Louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Pode dar. Que o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam, glória a Deus. Deus abençoe. Você quiser passar, vai passar aqui. Nós liberaremos um decreto de vitória. Você que já quiser começar seu propósito de oração, pode deixar o fundo musical acontecendo aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.